Todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Querido Deus e eterno Pai, queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedesse de estarmos na tua casa. Agora, Senhor, toma o teu filho em tuas mãos. Usa, Senhor, como instrumento, como tem usado para falar conosco, ó Deus. Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas que o Senhor já tem colocado no coração do teu servo. Assim te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim de Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Tudo bem com os irmãos? Amém. Tome assento, por favor. Mas dê um glória para Jesus. Meus irmãos, eu estou feliz por poder estar mais uma vez reunido com a igreja para juntos nós exaltarmos o nome do Senhor. Confesso à igreja que eu tenho dificuldade para expressar o meu contentamento com Deus nesta noite, pois depois de muitos testemunhos fiquei muito feliz em ver este jovem dedicando a sua gratidão a Deus, falando do livramento. Para muitas irmãs aí, uma frigideira que vira não é nada, não é, irmãs? Vocês já estão acostumados, mas o jovem não está acostumado com isso. Então para ele foi um livramento. Eu me alegro, porque verdadeiramente Deus, Ele continua zelando pelos seus. Amém, irmãos? E eu tirei um período desta semana, irmãos, para consagrar a minha vida por causa deste dia. Passei esses 3 dias lendo a Bíblia para trazer alguma coisa para a igreja. E hoje, durante a tarde, eu cheguei em casa depois de algumas dificuldades e disse para minha esposa: Nádia, Deus está mudando tudo aqui. Graças a Deus. De tanto que eu estudei, virei a Bíblia de um lado para o outro, e Deus, de repente, Ele muda a conversa. Irmãos, o diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar e para destruir. Mas Jesus, ele veio para trazer vida. E essa vida que ele tem para te oferecer, ela é abundante. Essa vida, ela não é uma vida que ela começa aqui e para aqui. Não. Ela continua na eternidade. Então, se você nessa noite tiver uma palavra de gratidão para Deus, saiba de uma coisa: Deus tem muita coisa para acrescentar na sua vida, junto com a igreja, com a sua família e todos aqueles que te cercam. Deus não é o homem para que minta, também não é o filho do homem para te enganar. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então, irmãos, nesta noite eu quero abordar aqui um tema com a igreja que é muito importante para nós. Nós ouvimos muita gente pregando sobre justiça, ouvimos muita gente pregando sobre promessa, sobre bênção, mas tem algumas coisas que acontecem dentro da igreja que elas ficam mal explicadas. Então nós saímos de dentro da igreja pensando que porque Deus falou, Ele tem que cumprir naquele momento. Não, Deus, Ele cumpre quando aprove a Ele cumprir. Então, irmão, não espere que quando Deus fala, às vezes Deus fala de uma maneira individual, e às vezes Deus fala de uma maneira coletiva. E quando Ele fala coletivamente, todas as pessoas, ela olha um para o outro e percebe a grandeza de
Deus, percebe Deus trabalhando. Então, irmãos, antes de louvar a Deus, de pregar a palavra do Senhor, eu quero louvar a Deus com a igreja. Por quê? Porque esse hino, ele conta uma história. Hoje, graças a Deus, a Débora, a minha filha, está aí. E esse hino eu cantei muito ele dentro de uma UTI. Só que esse louvor, se as irmãs quiserem, vocês podem adorar a Deus comigo. Esse hino marcou a nossa história. Cantávamos quando não havia acontecido nada. Cante comigo. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor. Cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Arde em meu coração, há uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou você quiser nessa noite, aproveite esse momento e dedica a Deus um adjetivo. Diga a Ele o que você acha, o que você pensa dele nessa noite. Isaías escreve maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Diga para Ele alguma coisa nesta noite. Aleluia. Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrela no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde em meu coração, há uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores pra Deus. Amém, irmãos? Muito bem, irmãos. Esta campanha está com um tema dizendo
que Deus me fará justiça. Aleluia. Repita comigo assim: Deus me fará justiça. Isso. Aleluia. Mas agora, irmãos, precisamos saber que quando nós entramos em uma campanha, nós nos declaramos inimigo de alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Quando nós nos declaramos inimigos de alguma coisa, esta alguma coisa também se declara meu inimigo. Sim ou não? Sim. Por quê? O apóstolo São Pedro, ele escreveu no capítulo 5 da sua primeira carta, ele diz assim: sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário, quem? O diabo, ele é o seu inimigo. Ele está procurando nessa noite uma brecha para te dar uma rasteira. Ele está procurando uma brecha para te derrubar. Ele procura uma brecha para não permitir que a bênção de Deus, ou seja, que a justiça de Deus te alcance. Ele não quer de maneira alguma que você venha ao altar e diga: Deus me abençoou. Ele não quer isso. Mas, por outro lado, o salmista, no Salmos 46, no versículo 9 e 10, ele diz assim que ele faz cessar as guerras. Deus, nessa noite, ele coloca por terra a sua guerra, até o confim da terra. E ele diz assim: eu quebro o arco. Eu pensei que você ia dar glória a Deus. Eu corto a lança. Eu queimo os carros no fogo. E ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos nesta noite. Então, meu amado, para fazer justiça para a tua causa, Deus nesta noite está fazendo uma fogueira. E a fogueira é grande, para que a vitória chegue à tua vida e te alcance. Mas, irmãos, tem algumas coisas que a gente precisa saber. Primeiro, eu fui no Aurélio para trazer para a igreja o que é justiça. Virtude moral que inspira o respeito dos direitos de outrem e que faz a cada um o que lhe pertence. Você está fazendo justiça? Salomão escreveu dizendo assim: não detenha dos seus donos os seus bens, estando na sua mão, poder fazê-lo. Então, irmão, se nessa noite você estiver fazendo justiça, por que a palavra está dizendo isso? Eu vou dizer para você por quê. O Senhor Jesus, uma certa vez, ele deixou uma exortação para nós, dizendo que se a tua justiça, se a minha justiça não sobrepor a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, a Bíblia é implícita em dizer que nós não teremos parte no reino dos céus. Aleluia. Você está fazendo justiça? Eu vou mais além. João escreveu ali no capítulo 13, versículo 17: se sabeis todas essas coisas, se você lê a Bíblia e compreende a palavra de Deus, se você sabe dessas coisas, bem-aventurado você será se você as cumprir.
Pastor Tiago, capítulo 4, e o verso 17. Ele diz assim: olha, se vocês sabem dessas coisas e não a faz, comete pecado. Então, igreja, se nós estamos aqui nessa noite e buscamos a justiça de Deus, nós precisamos fazer também justiça. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5: seja a vossa equidade notória diante dos homens. Ou seja, seja a sua justiça notória diante dos homens. Por quê? Perto está o Senhor. Então, meu amado, se você pensa que é somente buscar a justiça, ou seja, trazer a sardinha para o seu prato, não é assim não. Primeiro a sardinha tem que estar no prato do próximo, para depois chegar ao seu. Se você estiver fazendo dessa maneira, bem-aventurados sereis. Amém, igreja? Amém. Porque nós entramos numa campanha e nós pensamos que é só adentrar pelo caminho da campanha e terminando a campanha seremos agraciados. Se fosse assim, no dia de hoje você teria 50% da justiça na sua mão. Quarto dia, são 8. Então nós já teríamos conquistado. Mas, irmãos, vamos começar a ler a Bíblia. Nós vamos encontrar palavra de Deus. Por exemplo, com a rainha Esther, para ela chegar à presença de Deus, ela buscou o Senhor, se arrumou, e o conselho para ela foi: vai, te veste, lava-te e unge-te, para ela chegar na frente do rei. E quando ela chegou na frente do rei, a esperança dela era que o cetro fosse direcionado para o lado dela. Nessa noite, igreja, o cetro da equidade, o cetro da justiça, ele está direcionado para esta igreja. E Deus fala pela sua palavra: pede o que você quer. Para Esther, o rei perguntou: Esther, diga para mim qual é o teu requerimento, qual é a tua petição, Esther? Pede o que você quer e até a metade do meu reino eu te darei. Como é que você tem pedido? Será que você está olhando para Mateus capítulo 6, versículo 33? Que há uma interpretação errônea, que nós que servimos a Deus, pastores, nós analisamos esse versículo e falamos: opa, é só pedir, está tudo certo. Mas não é, irmãos. Se os irmãos observarem aí, olha, buscai primeiro o quê? De que maneira? E a sua justiça, ou seja, prioridade, exclusividade para o reino de Deus. Mas a gente vem buscar de qualquer maneira. A gente vem para a igreja de qualquer jeito, não oramos, não consagramos a nossa vida, passamos um dia de briga, de encrenca, chegamos no átrio da igreja, não pedimos perdão a Deus e queremos o reino. Mas ele prossegue dizendo: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são, irmãos, essas demais coisas? Será que é o carro do ano? É a caderneta de poupança gorda? Não! Jesus fala: olha para os pássaros, eles não plantam, não colhem, mas mesmo assim eu cuido deles. Aleluia. Ele fala para não ajuntar, fala para não levar alforje, para não levar vestimenta, mas nós queremos o melhor. Aleluia. Voltando um pouquinho atrás,
Capítulo 5 de Mateus, versículo 10. Bem-aventurados sereis quando perseguidos por causa da justiça. E agora? Será que essa vida light que nós levamos, essa vida que nos engorda, nós temos sofrido perseguição no reino? Alguém tem atirado pedra em você? Alguém tem te perseguido, caluniado por causa do Evangelho? Então, irmão, não é de qualquer maneira. Vamos buscar a presença de Deus, a exclusividade de Deus, e vamos perguntar para esse Senhor: será que é hora? Nós queremos cobrar de Deus a ética. E a ética, igreja, pergunta para nós: posso? Eu devo? É assim ou não é, pastores? E nós, irmãos, queremos ter uma vida abastada. Queremos ter uma vida sem regras, porém abastada. Mas vamos voltar mais um pouco. Vamos falar um pouquinho de Jó. Jó, alguém deu testemunho dele. Quando Deus pergunta: viste o meu servo Jó? E o inimigo da nossa alma deu testemunho dele. Também é muito fácil. Você tem cercado ele de bens. O gado é o melhor, os filhos são os mais bonitos. O carro é do ano, não é? Agora, mexe com ele, mexe no que é dele, para ver se Jó teme a Deus debalde ou não. Mas a Bíblia diz acerca de Jó: homem sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse foi o testemunho de Jó diante de Deus. E quem falou não foi o homem, foi o próprio Deus que falou de Jó. Qual é o testemunho que Deus tem dado acerca da sua vida? Quando Ele olha para você dentro da condução, quando Ele olha para você dentro da faculdade, aonde você estiver, dentro da igreja, qual é o testemunho que Deus tem dado acerca da sua vida? É difícil, irmão, dar glória a Deus num culto assim. Mas se Deus nos trouxe aqui hoje, é porque Ele tem palavra de correção para a minha vida. Primeiro a espada está cortando é aqui, para depois chegar aí. E Jó, irmãos, com toda a bondade de Deus sobre a sua vida, Deus liberou, vai e toca nele, mas não toca na sua alma. 3:25 de Jó. Jó diz assim: o mal que eu temia, esse mal me sobreveio. Sabe o que aconteceu, igreja? Uma pergunta para você: quem é que quer ficar duro hoje? Quem é que quer ficar desempregado hoje? Quem é que quer ficar doente hoje? Mas a justiça que nós buscamos, ela não nos isenta de nós perdermos o emprego. A justiça que nós buscamos não nos isenta de ficar doente. Qual é a justiça que você tem buscado? Aleluia. Jó perde tudo. Vocês conhecem a história. No capítulo 5, nós já encontramos o amigo de Jó, dizendo para ele: Jó, chama agora, Jó. Haverá alguém que te escute? Para qual dos deuses tu te virarás, Jó? Mas Jó, sem temer, ele diz assim: ele faz a chaga e ele mesmo a cura. Ele faz a ferida, mas ele também cura. Jó sabia o Deus em quem ele confiava. No capítulo 9, versículo 11, ele diz assim: olha, ele passa, por mim eu não vejo, torna a passar e eu não sinto. Mas ele afirma no capítulo 13, dizendo assim: ainda que ele me mate,
Ele pode me matar hoje, mas eu não o negarei, eu não me esquecerei, eu estarei adorando a Ele, não importa o que Ele faça comigo. Você está disposto a enfrentar isso nessa noite? As acusações continuam. Chega o tal de Bildade e acusa Jó. Mas Jó, ele fala assim, 19:25. Ele diz assim, olha, porquanto eu sei de uma coisa, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, e que por fim Ele se levantará, Ele me fará justiça. Sabe por que Deus te trouxe aqui nesta noite? Ele tem justiça para fazer na sua vida. Viu? Deus tem justiça para fazer na sua vida. E nós continuamos, irmãos. Jó vai questionar com Deus. Oh Deus, por que isso? E Deus faz uma pergunta para ele. Jó, onde você estava, Jó? Quando eu fiz o mar? Ô Jó, onde você estava, Jó, quando eu coloquei os animais? E Jó sente saudade. Ele diz assim, ah Senhor, que saudade eu tenho quando a tua presença pairava por sobre a minha casa. E Jó começa a dizer, na verdade, com a sua boca troveja o Senhor maravilhosamente, faz coisas grandes e eu não sinto. Mas Deus te trouxe nessa noite para mudar o quadro da sua vida. E o conselho de Deus nessa noite é que você faça como o salmista, nos Salmos de número 100, celebrar com júbilo ao Senhor. Deus nesta noite, Ele quer de você o seguinte, foi o que o salmista escreveu no Salmos 13, versículo 6, porquanto eu te louvarei, Senhor, porque o Senhor me tem feito muito bem. Aleluia. Glória a Deus. Celebrar. Aleluia. Deus está dizendo para mim aqui nessa noite que você pode começar a comemorar. Viu? Comemore. Faça festa antes da justiça acontecer. Porque quando a justiça acontecer, você terá motivação para contagiar todos aqueles que duvidaram de você, aqueles que não acreditaram no seu ministério. Deus fará vingar aquilo que você planejou. Celebrar com júbilo ao Senhor. Vós todos os moradores da terra. Irmãos, celebrar é fazer festa. E fazer festa é mais o que nós aprendemos a fazer, sim ou não? Porque na presença de Deus, segundo a sua palavra, diz que a tristeza, ela pula de alegria. Aleluia. Então nós aprendemos com Deus que nós temos motivação para celebrar na presença dEle. Aleluia. E não é só uma comemoraçãozinha, não. É com júbilo. Sabe o que é júbilo? Júbilo é você se exceder. Júbilo é você não se conter. Foi isso que aconteceu com o profeta Abacuque. Abacuque, quando ele pediu justiça para Deus, no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, Senhor, não tem problema não, ainda que a figueira não floresça. Os irmãos sabem o que a figueira produz? Quem sabe o que a figueira produz? Figo. Vocês sabiam que... Eu sei que vocês sabem que o povo crente é um povo inteligente. Mas a época do profeta Abacuque não tinha drogazil. Não tinha farmais. Não tinha. Então o que Deus fazia?
ele curava com pasta de figo. Sim ou não? O rei Ezequias, no capítulo 20 de Crônicas, capítulo 38 de Isaías, fala a história dele, 1 Reis capítulo 20, versículo 7. Como eu saberei que eu serei curado? Deus responde: pega uma pasta de figo, unta na ferida e ele será curado. E o rei foi curado. E Deus ainda manda para ele, sabe o que? Mais 15 anos. Mais 15 anos, igreja. Sabe o que o profeta estava dizendo? Senhor, pode acontecer até uma epidemia. Pode faltar remédio, pode faltar tudo. Mas ele diz assim: todavia eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, irmãos, se o profeta Abacuque tinha motivo para fazer isso, porquanto ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. A vide produz o que? Produz uva. A uva produz o vinho. O vinho simboliza o que? A alegria. Então o profeta está dizendo: ainda que eu não me alegre mais. Isaías no capítulo 55, ele diz assim: olha, vós que não tem dinheiro, vinde a mim comprai. O vinho, o pão, o leite, e é sem preço. Então, irmãos, pode te faltar remédio, pode te faltar a alegria, pode te faltar o mantimento, as vacas elas serão arrebatadas dos currais, mas não pode faltar a alegria de exultar o Senhor na beleza da sua santidade. Você não está servindo um Deus pobre, não. Você serve um Deus que tudo pode. Aleluia. Servir ao Senhor com alegria. Quem é que serve? É o servo. Êxodo 23, 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele tirará do vosso meio. Promessa de Deus nesta noite: Ele vai tirar do nosso meio a enfermidade. Aleluia. Sabe mais o que, irmãos? Não faltará no nosso meio a água, porque Ele promete: abençoarei a sua água. Aleluia. Eu vou abençoar também o seu pão. Aleluia. Então, igreja, é motivo de nós estarmos adorando a Deus. Aleluia. Nós ficamos esperando, irmãos, a cadeira virar. A gente fica esperando o banco rolar. Tem que ter pula-pula. Mas nesta noite Deus está trazendo para nós uma observância. Aleluia. Capítulo 28 de Deuteronômio. Se atentamente ouvir a Deus, ouvir, e os mandamentos seus, você obedecer, tem uma série de promessas. Ele começa a dizer assim, ó: bendito você será no campo, bendito será o fruto da sua amassadeira, bendito será a tua fazenda, bendito será no campo, bendito será o teu gado, bendito será tudo na sua vida. E ele diz assim: olha, a bênção do Senhor te seguirá e te acompanhará. O que precisa fazer? Se apresentar diante dele, celebrar com júbilo ao Senhor, vós todos os moradores da terra,
servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Mas os crentes estão como o Salmo 127, com as harpas penduradas. Não querem mais cantar louvor a Deus. Os louvores que chegaram para nós, que se dirigem a nós agora, é só aqueles louvores que mexem no esqueleto. Se não for assim, nós não queremos mais cantar. A nossa harpa, nós não trazemos mais porque tem telão na igreja. O que identificava o crente era a Bíblia. Hoje nós carregamos ela dentro de uma malinha, né? O que identificava o crente era a harpa. Nós não trazemos mais. Por quê? Se você se envergonhar dele, ele vai se envergonhar de você. Quando perguntar para você a mesma pergunta que fizeram para Jonas: ô rapaz, quem é você? Eu sou hebreu, temente a Deus, mas desobediente. O Senhor me mandou para Nínive e eu estou indo para Tarsis. Talvez a tua direção nessa noite não seja a direção de Deus, mas Deus te trouxe para consertar o teu rumo. Deus nesta noite, Ele quer pôr um rumo certo na sua vida. Sabei que o Senhor é Deus. Viu? Tem um hino do pastor José que diz: você sabe falar de política? Você sabe falar de crença? Sabe falar de todas as notícias, tudo que acontece no mundo? Porque você lê tudo no jornal. Mas a pergunta é: será que você sabe que Jesus está voltando? Então, meus irmãos, você quer justiça? Faça justiça primeiro. É uma palavra do Senhor. O que você quer que os homens vos façam, façais vós primeiro. Se coloque de pé, por favor. Graças a Deus, meus amados, a palavra de Deus, ela veio hoje para nos ensinar. A Bíblia diz que pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. O que pede, recebe, e o que busca, encontra. Então eu quero deixar registrado. Eu não sei se esse programa vai ao ar ou se não vai, mas se for, para quem não está fazendo justiça. Mateus 24:12 diz assim: que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E a prática da iniquidade é o contrário da prática da equidade. Ou seja, a injustiça. Se nessa noite você está vivendo essa palavra, procure hoje um encontro com Cristo. Ainda há esperança. Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu devolvo a palavra ao pastor dele, por favor. Glória a Deus. Quantos estão felizes com a palavra de Deus essa noite? Pode dizer amém?